Hoje vamos abordar o tema de glândulas anexas ao tubo digestório, especificamente fígado e pâncreas, porque as glândulas salivares nós abordamos quando falamos de cavidade oral. Imaginem que todas estão apensadas, conectadas com aquele tubo primitivo, intestino primitivo que foi se desenvolvendo no embrião. No abdômen, nós temos o fígado, que esse órgão, que é uma glândula maravilhosa, aliás, a maior glândula que existe no corpo, responsável por boa parte do metabolismo nesse organismo, e o pâncreas. Nessa imagem aqui, já observamos o pâncreas, mas eu tenho um slide especificamente para tratar sobre isso. E essa outra imagem aqui é de um pequeno ruminante, onde nós observamos aqui o fígado. Beleza. O processo de digestão, pessoal, ele vai ocorrer no estômago. Ele é uma degradação química do que foi ingerido, para que as moléculas possam ser absorvidas por aquela mucosa de intestino. Geralmente, a maior parte da absorção dos nutrientes é feita a nível de jejum e de ilho. Vocês vão ver na histologia o modelo dessa mucosa, esse arranjo preguiado de microvilosidades maravilhoso, que foi organizado na tubulação de jejum. O ilho também contribui com a sua absorção, mas ele tem mais uma questão de defesa por causa das placas de Peyer, que são tecidos linfóides também, característico da região de ilho, e é o que separa muito bem quando você vê uma lâmina histológica de intestino para separar jejum de ilho. Macroscopicamente para nós é difícil. Mas enfim, o tema da aula de hoje eu estou falando de glândulas anexas, portanto, o fígado e o pâncreas vão desembocar, vão liberar a sua secreção a nível de duodeno. Então, nós já vimos a câmara estomacal, tá aqui, o número 2 é o estômago. Na sequência, nós temos esse duodeno. Quem vai secretar ali vai ser secreção biliar produzida pelos hepatócitos aqui do fígado e também a secreção pancreática. Justamente, elas desembocam nas papilas duodenais. Essas enzimas digestivas são secretadas, aqui está falando, né? As enzimas digestivas são secretadas na saliva, no estômago, pâncreas, e também estão presentes na membrana apical de células epiteliais do intestino. A bile, ela não é considerada uma secreção enzimática. Ela é, na verdade, um emulsificador. Ele faz degradar as moléculas de lipídio. Então, ela tem uma outra função, mas também desemboca aqui a nível de duodeno. Tudo é organizado para que as partículas fiquem menores, se transformando em moléculas que possam entrar se difundir da membrana, no caso da célula ali da mucosa, célula epitelial, para dentro do espaço extracelular e assim ser absorvido pela tubulação de capilar e também de vasos linfáticos. As tubulações de intestino são muito ricas em sistema linfático, justamente para absorver com maior rapidez essas moléculas. Proteínas grandes, elas conseguem entrar com mais facilidade devido ao poro da parede do vaso linfático ser maior do que a permeabilidade dos capilares. Eu coloquei aqui um quadro com os principais
moléculas que o organismo pretende absorver em todo esse arranjo que é alimentação para depois absorção desses nutrientes. O objetivo quando a gente ingere o alimento, quando a gente fornece para o animal, é absorver ao final glicose, os aminoácidos e os ácidos graxos e glicerol. Claro, né, existem outras moléculas, os minerais, as vitaminas, a própria água. Mas pensando aqui na organização do tubo digestório, focando nesse processo digestório, há necessidade de pegar um carboidrato e quebrar ele em partículas menores, e essa quebra ela pode ocorrer na boca, através da amilase na saliva. Não são todos os animais que vão liberar amilase na saliva, mas nós temos aqui também a produção de amilase a nível de pâncreas, que aí sim vai atuar no intestino para quebrar essas moléculas maiores de carboidratos e em glicose, transformar em glicose. Já as proteínas, elas vão ser quebradas aqui a nível de estômago, através das enzimas ali nessa região. Lembra do pepsinogênio, que precisa para transformar em pepsina de um ambiente ácido. Por isso que no estômago também é secretado ácido clorídrico. E o ácido clorídrico abaixo, pH, e com pH baixo, o pepsinogênio transforma em pepsina. Justamente a enzima necessária para quebrar a proteína em aminoácidos. O pâncreas também atua aqui através da tripsina nessa função. Já as gorduras que são absorvidas, elas vão ser emulsificadas através da bile, e a lipase também produzida pelo pâncreas auxilia aí nesse processo também, quebrando em ácidos graxos e glicerol. Toda essa organização, como eu disse anteriormente, é para diminuir o tamanho dessas moléculas e ser possível que elas sejam absorvidas pelo organismo. Agora, pensando no animal que tem uma fermentação a nível de câmaras estomacais, como o caso dos ruminantes, eles vão, nesse processo de fermentação, vão ser liberados ácidos graxos voláteis. E esses ácidos vão ser absorvidos pela mucosa e aí sim transformados em glicose. Então, a fonte energética do ruminante são esses ácidos graxos voláteis. É um pouco diferente aqui da digestão dos monogástricos. Com relação ao fígado, vamos entrar agora nessa glândula. É interessante que vocês imaginem esse órgão e dividir ele em lobos. Para isso a gente pode traçar linhas. Eu acho interessante quando a gente organiza assim, né? Como se fosse um jogo da velha. Vamos colocar, ou um H, né? Vamos pensar assim. Então você tem todo o órgão aqui e para imaginar qual a face que a gente está trabalhando, eu vou colocar aqui a veia cava. Aqui é a veia porta, né? Que está esquematizada aqui. Então, a veia porta. Quem mais que entra dentro desse fígado? No hilo hepático? Além da veia porta, quem mais? Quem que vai irrigar este órgão? Além da veia porta, porque a gente já estudou, né, a parte de irrigação
A gente sabe que é um desvio de sangue do sistema digestório. Qual outra tubulação que entra aqui, junto com a veia porta? Qual artéria? Que vem lá do tronco celíaco. Artéria hepática. É um dos ramos do tronco celíaco. A própria inervação, vasos linfáticos, eles vão entrar aqui pelo hilo hepático. Imaginem que nessa região nós temos o omento menor, que é o ligamento que prende o fígado no estômago e também o fígado no duodeno. O omento menor é formado pelos ligamentos hepatogástrico e hepatoduodenal. Também temos aqui podemos ter ou não, depende do animal que a gente está trabalhando, uma bolsa de armazenamento temporário de bile. Como é que chama essa bolsa? Vesícula biliar. Todas essas estruturas estão na face voltada para as vísceras, a face visceral desse fígado. Portanto, é uma vista caudal do órgão. Já na vista cranial do órgão, a face está voltada para o músculo diafragma. Então a gente fala face diafragmática, aonde vai ter ali os ligamentos que sustentam esse fígado preso ali no diafragma. A gente já discutiu isso na aula de serosa. Revejam o vídeo explicando essa parte, mas já antecipo que são os ligamentos coronários. Ok, então nessa face visceral, se nós traçarmos esses riscos imaginários, só para pensar como que são os nomes das divisões, ou melhor dizendo, das subdivisões dessa glândula, ela vai se subdividir em lobos. Nós temos um lobo que se joga mais para a direita, um outro lobo que se joga mais à esquerda. Então, a gente já poderia chamar de lobo hepático direito e lobo hepático esquerdo. Eu vou colocar de amarelo aqui. Então, aqui vai ser o lobo hepático direito ou esquerdo? É uma vista caudal. Você está olhando o animal de trás para frente. Então, se é uma vista caudal, esse antímero aqui é direito ou é esquerdo? Perfeito. Lobo hepático direito. Portanto, esse outro aqui é qual? É o lobo hepático esquerdo. Vocês viram? Não tem segredo. O nome é dado de acordo com a sua posição no corpo do animal. Aí também nós temos uma outra subdivisão aqui centralmente, que eu vou abordar daqui a pouco. Vamos primeiro começar com o direito e o esquerdo. Aqui eu coloquei uma lista das espécies. Nós temos aqui os carnívoros, suínos, ruminantes e os equinos. Veja que os ruminantes, a lobação dele é mais simples. Não sei se vocês já conseguiram compreender, quando eu falei de pulmão, a mesma ideia que é para fígado. Quanto mais espaço existe na cavidade, esse órgão ele precisa ocupar aquele espaço. O pulmão é assim. Se tem muito espaço igual no equino, ele acaba se subdividindo menos. Lembra do desenho lá do pulmão do equino. Já aqui, no caso de ruminante, quando o rumen ele vai ocupar todo o antímero esquerdo, o fígado já se joga naturalmente para a direita, só que fica tão apertado que os intestinos ficam empurrando ele,
que ele acaba tendo que ocupar o dorso da cavidade. E é muito apertado esse espaço, então não dá para ele se lobar tanto naquela região para ocupar o espaço, sabe? É um pouco de contradição em relação ali ao pulmão, que a gente discutiu lá dentro da cavidade torácica. O espaço lá era maior, então não tinha necessidade de subdividir para ocupar aquele espaço. Aqui ele não tem espaço de jeito nenhum e ele não tem nem para se subdividir. Então ele acaba ficando com menos subdivisões. Portanto, ele tem o seu lobo direito e o seu lobo esquerdo. Ele também vai ter... depois eu vou falar dos outros lobos. Beleza. Então, o lobo hepático no equino, ele já tem um lobo hepático direito e o esquerdo houve uma necessidade de subdividir. Então, ele acaba tendo um lobo hepático mais lateral e o outro mais medial, tá? Não é igual ao pulmão, que era cranial e caudal. Não, aqui ele tem um lobo mais lateralizado e um outro que se joga mais internamente. Aí depois que vem o quadrado, que eu vou falar daqui a pouco, que fica no centro. Aqui, ó, é a região do lobo quadrado. Aqui é o lobo quadrado, que é mais ventral, certo? Beleza. Já os carnívoros e os suínos, eles são muito subdivididos. Eles têm todas essas separações. Ele tem os lobos hepáticos laterais e mediais, tanto na direita como na esquerda. Com relação aos outros lobos, deixa eu voltar a tonalidade aqui amarela, eu tenho aqui o lobo hepático quadrado e aqui um lobo hepático caudado. Com relação a esse lobo hepático o quadrado, ele sempre está ocupando essa região e vejam que é sempre a mesma coisa, né, para todas as espécies. Ele vai estar próximo da vesícula biliar, com exceção do equino, porque o equino não tem vesícula biliar. É a única espécie que a gente estuda aqui, dos animais domésticos, que não tem essa bolsa de armazenamento temporário de bile, tá? Mas ele localiza aí centralmente nessa glândula e ventralmente. Beleza. O lobo hepático caudado, ele está acima desse hilo hepático, onde nós temos a veia porta hepática, a artéria hepática, os nervos, os ductos bilíferos, tá? Então, nessa região aqui, o lobo hepático caudado, ele vai ter uma subdivisão dependendo da espécie. Então, vou voltar lá para o ruminante, ó. Ele tem um processo caudado e ele tem um processo papilar desse lobo hepático caudado. Então, o lobo hepático caudado, vamos escrever isso. Ele vai ter, pode apresentar, deixa eu colocar aqui embaixo, ó, lobo hepático caudado, pode apresentar duas subdivisões. O processo caudado do lobo caudado é confuso mesmo. Meu Deus, ficou terrível. E o processo papilar. Eu vou mostrar na aula prática essas estruturas. Pena que cortou aqui e também a minha webcam não tá deixando vocês verem. Mas eu tenho... Pode existir duas subdivisões nesse lobo hepático caudado. O bovino, ele apresenta
bovino, ovino, caprino, ele tem os dois processos. O equino também. O carnívoro também. Já o suíno, ele só tem o processo caudado. Ele não tem o processo papilar, é exceção. Resumindo, cão e os suínos, os carnívoros, cão, gato, os suínos, eles apresentam bastante lobações. A única exceção, vamos dizer assim, que o suíno ele não apresenta uma parte do lobo caudado, que é o processo papilar, mas as outras subdivisões ele apresentam todas. Bovino, os ovinos e caprinos, devido a essa particularidade do rumen, ele acaba tendo, ele é menor, ele acaba sendo empurrado para o dorso, mas ele apresenta os dois processos, como os equinos também apresentam os dois processos, tá? Esse aqui é um fígado de suíno. Também estamos observando a face visceral, porque aqui nessa região, vocês estão vendo que está meio esbranquiçado? Aqui é a fixação dos ligamentos que vai prender este fígado no estômago e no duodeno. Portanto, o aumento menor se prende aqui. Se aqui a região que eu falei do hilo hepático, vocês até enxergam aqui uma tubulação, provavelmente a veia porta hepática. E também, olha aqui, a formação aqui da bolsinha da vesícula biliar, e aqui está o ducto cístico, né, que está levando a bile para dentro da vesícula biliar. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse ducto cístico. Mas enfim, quem está próximo à vesícula biliar e ao centro? Lembra daquele desenho lá que a gente fez? Vamos fazer ele de novo aqui? Então a gente tem um H, não é isso? E aqui está o fígado. Vou desenhar aqui, ó, veia porta, artéria hepática, opa. Eu desenhei também a vesícula biliar. Escrevam para mim aí nesse desenho aonde que está o lobo hepático quadrado. É difícil escrever, né? Isso. Então, eu só vou colocar um Q aqui para não confundir com caudado, tá? Então, vamos colocar aqui, lobo quadrado, tá? Então, aqui é o lobo quadrado. Agora, observe, tanto que ele é quadrado, né, gente? Ai, Deus. Mas, enfim, ele fica aqui próximo à vesícula biliar. Ele é o mais ventral. Vocês têm que imaginar que aqui embaixo, ó, seria o externo. Se eu fizer aqui um desenho, ele não tá riscando aqui. Eu teria esse arranjo aqui, ó. Aqui seria externo e aqui é qual? A parede lateral é direita ou esquerda aqui? É uma vista caudal que a gente está observando. A vista visceral, a face visceral do fígado é uma vista caudal. Esta parede aqui é a parede esquerda. Então, aqui nós temos o antímero esquerdo. E aqui nós temos o antímero direito. Tá? Eu vou mostrar um vídeo daqui a pouco, só que o animal vai estar deitado na mesa. Então, ele vai estar invertido. Mas prestem atenção que nessa posição aqui. Ok? Beleza.
Então, lembra que o suíno ele é bastante subdividido, ele só não tem uma parte do lobo caudado, mas os outros lobos todos eles têm. Então, nosso desafio agora é achar qual que é o lobo lateral e o lobo medial de cada antímero. Se vocês observarem aqui, o esquerdo é tranquilo para vocês verem. Podem sinalizar para mim onde que é o lobo hepático lateral esquerdo? Tá escrita, né? Tá vendo? E o medial? Lobo hepático medial esquerdo. Lobação tá legal de ver. Não perca a dimensão que essa víscera está fora da cavidade. Significa que ela espalha, ainda mais o fígado, que é um órgão muito macio. Aí ficou mais fácil de vocês enxergarem. Quando ele está dentro do corpo, ele fica todo, né, um sobreposto ao outro. A gente vai ver daqui a pouco no vídeo. Agora, o desafio aqui é separar o lateral direito do medial direito. Marquem para mim o medial direito. Vesícula biliar agora. E o lobo quadrado? Cadê o lobo quadrado? Isso. Vocês viram a divisão aí do lobo quadrado com o lobo hepático medial direito? Eles são muito próximos. Então isso acaba que na prática a gente acaba confundindo as coisas. Então, uma referência muito boa já é a vesícula biliar, que você já tem uma transição aí, você já sabe que o lobo um é medial e o outro é o quadrado. Tranquilo? Esse desenho aqui, ele foi criado para vocês traçarem uma linha mediana aqui no corpo do animal, pensando que aqui ó, é externo e aqui as paredes laterais e aqui dorso. O fígado do suíno ele tem essa tendência. O lobo esquerdo dele é grande, é o maior lobo que tem, e ele fica tendo uma relação topográfica aqui com o estômago. Lembra que eu falei que o fígado tem uma tendência a se jogar para a direita? Então, esse espaço aqui vai ser preenchido pela câmara estomacal. Eu vou até desenhar aqui. A gente já viu a parte de teoria de estômago, né? Ele faz isso. Então, aqui ele segue para duodeno. Aqui o esôfago entra, né? E faz essa curva. Então, curvatura menor que curvatura maior. Tanto é que na curvatura menor, ele se prende aqui com o fígado, ligamento hepatogástrico, certo? Tranquilo. Deixa eu apagar para vocês enxergarem melhor aqui a imagem do fígado. Pessoal, observem, aqui tem o número 3, aqui esquematizado aqui, ó. O ligamento falciforme. Esse ligamento falciforme, ele sai da região umbilical e faz uma foice até se prender no fígado. A gente já viu ele até na aula de estômago passada eu mostrei ele no vídeo, mas a gente já tinha discutido sobre ele também na circulação fetal e na parte de serosas. Ele vai se fixar nessa região e aqui é por onde passava a veia umbilical, que se obliterou, se fechou e transformou essa veia em ligamento. Nós chamamos ligamento redondo do fígado. Também nos indica, nos auxilia para fazer aqui a identificação da lobação.
nós vamos ter entre esse ligamento redondo do fígado e o ligamento falciforme já o outro lobo, que é o lobo medial esquerdo. O lobo quadrado, vocês vão pegar aqui a vesícula biliar como referência, e depois o lobo hepático lateral e, desculpa que o quadrado tá bem pequenininho aqui, né? Aí o lobo hepático medial e lateral. Pessoal, o lobo quadrado, desculpa, o lobo caudado, ele é dorsal. Vocês têm que imaginar que a veia cava, ela está na face diafragmática e ela faz como se fosse um escorregador, né? Então ela entra pelo forame da veia cava, faz essa curva no fígado, acompanhando ali entre os ligamentos coronários e vai para o dorso, justamente para alcançar a aorta ali na região dorsal. Então, nessa região aqui, eu vou ter a veia cava caudal. Só para vocês terem uma noção topográfica. Então, nessa região da veia cava caudal, eu vou ter o lobo caudado. E ele é muito próximo também de rim. Beleza? Então, o lobo caudado, ele está aqui, ó. Tudo isso aqui é o lobo caudado. E ele vai ter um processo caudado. Esse processo caudado, ele vai ter uma relação aqui com o rim. O rim depois vai ter aqui, ó, ureter e tal, né? Então, aqui está o rim. Ele encaixa aí. Tá? Rim direito ou rim esquerdo? Ele tem até um sulco, onde o rim, o fígado acaba pegando a impressão do rim aí. Rim direito ou rim esquerdo? O que vocês acham? Hã? Olha, qual a lateralidade aí? Rim direito. Eu estou demorando mais aqui para vocês compreenderem a posição no corpo, porque daí não precisa ficar decorando. Você já entende o arranjo, que o fígado se joga mais para a direita, então ele se espalha mais aí pelo antímero direito. Essa aqui é a disposição espacial no suíno. A gente vai ver essa organização nas outras espécies, que ela muda a disposição dependendo da posição de estômago, arranjo dos intestinos, tá? Olha o desenho do cão. O cão é o mais lobado de todos. Cão, gato, né? Mesma coisa. São carnívoros, eles têm um arranjo bem distribuído dessa lobação desse fígado. Aqui é o mesmo desenho, olha, observem o eixo, esse eixo aqui centralizando, aqui externo, aqui antímero esquerdo, aqui antímero direito. Veja que aqui o lobo hepático lateral esquerdo, ele se joga mais no antímero esquerdo e o medial também, eles estão totalmente à esquerda. Aqui nós temos o lobo quadrado e depois lobo medial e o lobo lateral direito. Pessoal, tenham mais atenção aqui, ó. Esse aqui
é o lobo caudado, que está acima, né, daqui do hilo hepático. Então, esse lobo caudado aqui, ele tem um processo, ou seja, uma projeção, que a gente fala processo caudado, aonde o rim tem uma relação topográfica aqui, e o processo papilar. Olha aqui a veia cava, tá? Então, essa organização aqui é devido espacialmente, ele consegue se distribuir bem dentro da cavidade abdominal, tá? Nessa imagem, nós temos já uma vista diafragmática. Portanto, o que vocês estão observando aqui é a veia cava caudal. Aqui estão os lobos. Então, vermelho, lobo lateral esquerdo, lobo medial esquerdo, e aqui o medial direito, o medial esquerdo. Mas ventralmente, com essa vista mais dorsal, mas ventralmente a gente teria acesso aí ao lobo quadrado. Nessa vista aqui a gente não enxerga. Tá? E observamos uma partezinha aqui do caudado. Essa vista aqui eu acho ela bem interessante. Nós temos o lobo, tanto o lateral como o medial, e aqui a gente tem o lobo caudado. Aqui o gradil de costelas, a parede abdominal, aqui a parede ventral, é uma vista lateral direita. E nesse processo caudado, aqui é justamente o processo caudado desse lobo caudado. E aqui o rim direito encaixando nesse lobo, nesse processo caudado do lobo caudado. É repetitivo, né? Fica cansativo. É o processo caudado do lobo caudado. Mas é o nome que deram, então a gente tem que estudar eles assim. Olha essa imagem, essa linha mediana aqui do fígado dos ruminantes. Ele foi totalmente jogado para a direita e ainda é mais dorsal. O arranjo dele já não é tão claro igual era ali no suíno e no cão. Vocês observem que ele é mais plano, né? Ele não tem tanta subdivisão. Mas vamos estudar aqui as suas lobações. Esse aqui é o lobo hepático esquerdo, apesar dele estar totalmente à direita, mas ele se joga um pouco à esquerda. Quando a gente vê essa projeção assim, está aqui veia cava, ele é mais dorsal. Então esse aqui é o lobo caudado com seu processo, aqui ó, processo caudado. Vesícula biliar. Então, se a vesícula biliar está aqui e aqui o ligamento falciforme, nós temos aqui o lobo quadrado. Então, se aqui é o lobo quadrado, aqui só pode ser o lobo caudado. Então, o lobo caudado é tudo isso aqui, ó. Processo papilar e processo caudado. Mas esse retângulo aqui é o lobo caudado. Deixa eu riscar, acho que vai ficar melhor. Tá? Então, a gente pega aqui o limite entre os ligamentos, tá vendo que aqui tem o ligamento triangular esquerdo e aqui o ligamento triangular direito. Então, aqui é o lobo
hepático caudado. Ele tem os dois processos, tanto o papilar como o processo caudado. Abaixo aqui, ó, entre o ligamento falciforme e a vesícula biliar, é o lobo quadrado. E o que sobrou? Lobo hepático, direito ou esquerdo esse? Beleza, esquerdo. E aqui, ó, pequenininho, lobo hepático direito. Tá? É o que a imagem aqui, ó, a fotografia desse fígado de pequeno ruminante está mostrando. Nós temos aqui o músculo diafragma, os dois rins, aqui tanto a veia cava como a aorta, tá vendo? As duas tubulações aqui, tá bem legal nessa imagem. Observem aqui vesícula biliar. Próxima à vesícula biliar, nós temos lobo quadrado e o lobo direito. Deixa eu riscar aqui o processo, o lobo caudado, processo papilar, e o lobo caudado, processo caudado, tá aqui. Aqui embaixo, o lobo quadrado. Quem sobra? O lobo hepático esquerdo e o lobo hepático direito. Tá? Ele é porque ele é mais um blocão, né? Ele é mais tranquilo de estudar porque não tem muito segredo, né? Ele não se subdivide em lobo lateral e lobo medial. Então, olha a extensão de pulmão, traqueia com esôfago. O rumen ocupando aqui o antímero esquerdo. Tirando o pulmão, vocês observam lá o diafragma. Observem o omaso, abomaso. Tirei o diafragma. Então, vocês observem aí a entrada do esôfago lá no rumen. O retículo aqui cranialmente. Uma partezinha do fígado aqui. Ó, vesícula biliar. O fígado nesse sentido dorso cranial, ele é oblíquo. Essa imagem eu já trago ela de propósito aqui para vocês compreenderem lá dentro da cavidade com essa inclinação, como que esse fígado fica nos ruminantes. Ele tem aqui ó, o seu lobo hepático esquerdo, essa aqui é uma vista lateral direita, portanto o lobo hepático direito é grande. Vocês podem estar achando estranho, por que aquele é tão pequenininho? Porque aqui é a vista caudal, né? Aqui é uma face visceral. Quando a gente vai para uma face parietal, uma face diafragmática, que ele está voltado para o diafragma, aí você tem ele maior, tá? Então, o lobo hepático aqui direito e o lobo hepático esquerdo. Vejam a veia cava, ela acabou de perfurar pelo forame da veia cava, está subindo, como eu falei, um escorregador, né? E vem aqui para o dorso, para seguir junto com a aorta. Então, nessa transição aqui, a gente vai ter acima, né, o lobo caudado. Então, olha aqui, ó, processo caudado do lobo caudado.
que ele vai ter uma relação aqui com o rim. Observando o bloco visceral, então retiramos o bloco do corpo do animal. Aqui é uma vista dorsal de todo o bloco. Vocês estão observando aqui, ó, pulmão esquerdo, aqui pulmão direito. Nós vamos ter a musculatura aqui do diafragma. E olha aqui o fígado. O fígado à direita, o diafragma ficou uma parte dele aqui, né? Vocês enxergam que ele tem esse contato com o músculo diafragma. A vesícula biliar está cheia, né? Está repleta. O duodeno, rúmen, tudo isso aqui é rúmen. O baço. E aqui nós temos o retículo. Aqui a gente vai ter omaso e abomaso. Ok. Observem que o fígado, ó, vou afastar agora o diafragma e nós estamos tendo aqui uma vista lateral direita, que era a vista dorsal e agora uma vista lateral direita, rebatendo o diafragma, você vê todo aqui, ó, o lobo hepático direito e o lobo hepático esquerdo. Então vocês façam essa comparação junto com as costelas aqui nesse desenho do Atlas do Popesco. E a vesícula biliar aqui. Só para vocês terem uma noção do gradil aqui de costelas e a disposição dele de uma forma dorso-ventral. Ela é oblíqua, tá? Daqui dá para ver claramente esse arranjo. Esse aqui é o mesmo fígado daquele mesmo bloco visceral, só que nós estamos observando aqui a face visceral. Esse aqui, ó, é o ligamento que está prendendo o fígado no estômago e no duodeno. Então esse aqui é o aumento menor. Olha a vesícula biliar. Pessoal, se aqui é a vesícula biliar, aonde está o lobo quadrado aí? Aponta para mim. Marca para mim o lobo quadrado. Perfeito. Então, lobo hepático quadrado. Deixa eu colocar aqui bem, que vai aparecer um H aqui. Então, é lobo hepático quadrado. Aonde está o lobo hepático lateral? Na verdade não tem lateral aí, né? Só o lobo hepático, se é direito ou se é esquerdo. Eu quero o esquerdo. Onde que ele tá? Perfeito. Então, vamos escrever aqui, ó. Lobo hepático esquerdo. Vamos comparar com essa imagem daqui. Ó. Lobo hepático esquerdo. Lobo hepático esquerdo. Tá? Lobo hepático esquerdo. Na vista visceral, tá aqui o lobo hepático esquerdo. Tranquilo? Lobo hepático direito tá aqui. E a gente tem o processo caudado. Tá vendo aqui, ó, o processo caudado do lobo caudado, que ele vai estar relacionado com o rim. Esse aqui é o rim. Tá? Então, só para vocês terem uma noção. Olha aqui, duodeno também. A proximidade. E aqui, pâncreas. O equino lembra que ele não tem vesícula biliar. Ele vai liberando a sua bile aos poucos no duodeno. Ele não tem a necessidade de ter uma bolsa de armazenamento temporário, que é a vesícula biliar. Tá? Então ele vai gotejando ali a sua secreção. Beleza. Observem aqui a veia porta.
Portanto, esta região aqui é a região do hilo hepático. Também quem vai entrar aí nessa região vai ser a artéria hepática, nervos, vasos linfáticos, não é isso? Beleza. Observamos também aqui, ó, o lobo hepático lateral esquerdo. Então, ele tem um lateral esquerdo e ele tem um medial esquerdo. E o lobo quadrado dele tá aqui, e aqui o lobo hepático direito. Olha a disposição dele na cavidade. A linha, aqui é uma linha média no corpo. O lobo hepático lateral esquerdo ocupa o lateral, a região mesmo do antímero lateral esquerdo e também o direito. Então, o fígado do equino ele desloca também mais para a direita. E aí nós temos todo o arranjo, né? O lobo hepático medial esquerdo, o lobo quadrado, o lobo hepático direito e aqui em cima o lobo caudado. Beleza. Então aqui nós temos o cavalo, esse arranjo olha a cúpula do diafragma, que bacana, numa vista dorsal, ó a árvore brônquica. Compara ali, ó, com o esôfago. O esôfago, esôfago torácico, ele perfurando aqui a região do diafragma. A gente vai ter a aula falando dos intestinos. Deixa eu tirar um pouco aqui dos intestinos. Aí vocês enxergam, olha a cúpula do diafragma com o hiato. Lá em cima, hiato aórtico, hiato esofágico e o forame da veia cava. Deixa eu tirar o sistema respiratório, que aí, tá. Então aqui, tirando o sistema respiratório, olha o fígado, porque como o diafragma estava aí, estava difícil de vocês enxergarem. Olha como ele se joga aí, ó, o lobo quadrado centralmente. O estômago. E aqui o fígado. É legal a gente fazer essa relação também com os ligamentos do peritônio aí. Então, lembra que nós temos, fixando o fígado, 2 ligamentos triangulares. Ligamento triangular e ligamento triangular. Eu não sei se ficou claro quando nós vimos essa parte lá nas serosas, naquela aula que eu falei de pleura, peritônio e pericárdio. Aqui, o ligamento coronário que está na face diafragmática, eu vou voltar lá naquela imagem que tá bonito aqui para vocês enxergarem, olha, o diafragma. Então, esse fígado está preso aqui no diafragma pelo ligamento coronário. Então, ele tem que ficar fixo no diafragma, senão ele ia desmoronar, ele ia cair. Imagina, ele fica pendurado ainda nessa posição oblíqua, né? Então, o ligamento coronário vem fechando e quando ele chega aqui no dorso, ele se espalha, parecendo um triângulo, por isso que o nome ficou triangular, tanto a direita como a esquerda, prendendo na parede dorso-lateral do corpo do animal.
tá? Então, por isso que nós temos os ligamentos triangulares, que aqui está falando, ó, triangular esquerdo e o triangular direito, para manter ele nessa posição. Então, tá aqui, ó, ligamento triangular. Tá vendo a lâmina, ó? É o arranjo do peritônio. Ele tá como ligamento coronário e essa lâmina se espalha e prende. É a mesma constituição, tudo é peritônio, tá? E fixa o fígado na parede. Aí ele já está na transição do diafragma para a parede lateral, dorso lateral da cavidade. Ventralmente nós temos, nessa região aqui, é onde vai estar passando o ligamento falciforme, que vem lá da região do umbigo, junto com o ligamento redondo do fígado, que é a antiga veia umbilical, tá? Nesse esquema está esquematizado aqui, ó, número 5, ligamento falciforme e ligamento redondo, ele é ventral. E os triangulares estariam aqui, tá? Eu trouxe aquelas imagens todas para vocês imaginando no corpo do animal, a fixação desse fígado e também esse arranjo desses lobos aí na cavidade. É um órgão muito macio, a gente fala um órgão friável, porque ele é fácil de romper. Por isso ele está protegido pela cúpula do diafragma e também pelo arco de costelas. Não percam isso de dimensão. Eu quero que vocês pensem agora lá dentro desse arranjo, desse fígado, como que está estruturado vasos sanguíneos e também as vias bilíferas. Por quê? As células que compõem esse fígado chamam hepatócitos e elas têm essa capacidade de secretar bile, além, é claro, de pegar toda a glicose, não é? E transformar ela em glicogênio, que é fantástico, uma forma de armazenamento dessa fonte energética para o corpo. Observem nessa imagem que foi injetado látex, aqui foi vinil. Foi injetado uma resina com a tonalidade verde nas vias biliares. E azul foi injetado no sistema venoso aí do fígado. E você enxerga a distribuição das tubulações verdes, que são as vias bilíferas, e o arranjo de vênulas por todo esse órgão. Lembra que veia drena, exceto a veia porta aqui, que ela vem trazendo um sangue rico em nutrientes do tubo digestório, que todo o sistema portas, né, no caso aqui é porta hepático, é desvio de sangue. Mas o sistema venoso, no caso aqui as veias são as veias hepáticas, estão drenando cada lobo separadamente e desembocando a sua secreção, que ele, na verdade, o que ela coletou, né, o que ela drenou para a veia cava caudal. Então tá interessante esse arranjo aqui. Nessa outra imagem você enxerga pintado em azul a veia porta, amarelo são as artérias e em preto as vias bilíferas. É só para reforçar que elas caminham juntas. E essa bile é uma mistura de sais biliares, tem colorações, né, são pigmentos biliares, também tem colesterol e ela tem essa função de emulsificar e solubilizar os lipídios da dieta. Ela funciona como o sabão quando você vai lavar uma vasilha.
uma panela oleosa. O sabão ele é emulsificante também. Ele vai pegar a micela de gordura e consegue retirar ela da superfície da panela. Porque a hora que você joga água, óleo não é miscível em água. Então é necessário um emulsificante que vai quebrar aquela molécula, aquela gota de lipídio em partículas menores. E aí você consegue limpar, no caso, enquanto tá lavando uma panela suja de óleo. Então a mesma coisa aqui. A bile ela vai ter essa função de quebrar aqueles lipídios em partículas menores para serem absorvidos pela mucosa do intestino. Pode acontecer, como a bile ela pode formar cálculos. E esses cálculos eles ficam retidos nessa bolsa que é a vesícula biliar, que armazena temporariamente aí. Então esses cálculos biliares, aqui tá muito legal essa imagem, né, no cão aqui, essa aqui do bovino, ela tem formatos diferentes, aí vai depender dos minerais que compõem esses cálculos. Que o pessoal fala, né? Pedra na vesícula, nada mais é do que cálculo. No frigorífico é vendido, né, os cálculos para a indústria farmacêutica. Existe até um aparelho próprio que na hora do abate, na mesa do fígado, né, coloca ali a vesícula biliar e a bile espalha por todo, é um funil assim, aí estoura e o líquido escorre. Se tiver cálculo, ele entra num reservatório. Na verdade, todo o líquido biliar, se tiver cálculo ou não, ele entra por dentro de um reservatório. E ao final do abate que aí vai analisar se teve cálculo ou não. Esses cálculos são guardados para depois serem vendidos. Beleza, então vocês compreenderam esse arranjo da produção dessa bile. Vocês vão ver lá com a professora da histologia essa organização da tríade portal, e o fluxo é inverso, né? O sangue chegando da artéria hepática, o sangue das tributárias da veia porta, trazendo os nutrientes para os hepatócitos, e esses hepatócitos em fluxo inverso secretando a bile para a tríade portal, e aí tem toda a distribuição dessa bile que vai passar, que aqui tá bacana, mostrando uma distribuição. Ela tem que sair do órgão para ir para o intestino. Então, o que acontece é que ela está sendo produzida constantemente e vai sendo absorvida aqui na vesícula biliar. Quando tem um processo de digestão, que o quimo foi liberado do estômago para o duodeno, a vesícula biliar contrai e libera sua secreção ali de uma vez no duodeno para ajudar o processo digestório. Menos no cavalo. O cavalo não tem essa bolsinha que é a vesícula biliar. Enfim, esse líquido que sai da vesícula, eu não coloquei o slide aqui. Infelizmente ele não apareceu, era para estar nesse cantinho. Mas era mostrando justamente as vesículas, os ductos biliares de cada lobo hepático se organizando e chegando na tubulação coletora ali de ducto biliar, e aí ele vai sendo distribuído para a vesícula biliar como ducto cístico, está escrito aqui. Então, os ductos hepáticos, aqui eles estão mostrando, então os ductos hepáticos vindo de cada lobo, drenando, né, cada tríade portal, cai nos seus ductos bilíferos, que vai para os ductos de cada lobo hepático, que drena aqui, né, e ele desce direto pro duodeno, pelo ducto colédoco, tá aqui, ó,
ducto colédoco, ou ele é armazenado pelo ducto cístico, né? Ele vai para a vesícula biliar. Então depende, se ele tiver num processo, acabou de liberar químico para o duodeno, então sai do fígado e já vai direto aqui para duodeno, e do ducto cístico também já vai para duodeno. Se o animal não tiver nada aqui dentro, aí ele vai ser armazenado aqui na vesícula biliar. Tranquilo? Então, só reforçando, ducto cístico é essa tubulação que está recebendo a bile para a vesícula biliar e que também leva o conteúdo da bile para o ducto colédoco. Esse ducto colédoco é essa tubulação aqui que está levando a secreção de bile para o duodeno, que seja a secreção direta vinda do fígado ou que seja que está armazenada temporariamente na bile. Beleza. Esse ducto colédoco, ele vai desembocar nessa papila, que a gente chama de papila duodenal maior. Ao mesmo tempo, nessa papila também tem o ósteo aqui para o ducto pancreático. Então, são duas tubulações que desembocam na mesma papila. Lembrando que papila é uma projeção da mucosa. Essa papila aqui, ela vai chama papila duodenal, porque está na região do duodeno, e ela é maior porque existe uma outra menor. Tá? Então, a papila duodenal menor, ela vai estar aí paralela. Aqui nessa imagem mostra a papila duodenal maior e aqui a papila duodenal menor. O pâncreas, pessoal, ele tem dois lobos, então ele tem dois ductos. Um ducto vai desembocar aqui na papila duodenal maior e o outro na papila duodenal menor, tá? É o que está mostrando essa imagem, ó. Aqui está mostrando a formação do pâncreas e do fígado. Então, antes nós tínhamos duas vesículas aqui formando o pâncreas, elas acabam se fundindo. Então, o pâncreas é dividido em dois lobos, o lobo direito e o lobo esquerdo e o lobo direito, e a junção delas chama corpo. E aí vem o ducto de cada lobo desse caindo aqui dentro desse duodeno. Observem que aqui, ó, o ducto colédoco desemboca na papila duodenal maior. E também o ducto aqui pancreático, justamente do lobo que está próximo ao estômago, portanto é o lobo esquerdo. Já o lobo direito, que está aqui em contato com o duodeno, ele desemboca na papila duodenal menor. Observem que aqui é a região de duodeno. Nós temos aqui o esfíncter do piloro, mucosa de duodeno e duas projeções. Projeção da papila duodenal menor e a outra é a projeção da papila duodenal maior. Nessa papila duodenal menor desemboca o lobo, o ducto do lobo pancreático, qual? Direito ou esquerdo? Perfeito, direito. Certo? E a outra papila, essa nós já temos duas tubulações. Se você reparar aqui, tem um pedaço de uma glândula, que é um pedacinho do pâncreas, tá? E tá jogando a sua secreção para essa tubulação. Portanto, aqui, nem dá para falar se aqui é o lobo, se é o corpo, né, do pâncreas, mas enfim, é pâncreas. E ele vai desembocar nessa papila aí. Ela tem dois ósteos. O duodeno, ele está mais preso ao dorso. Acaba que mesentério, se a gente quebrar a palavra, meso vem de ligamento e entero de intestino. O ligamento
todo tubo digestório inteiro, antigamente, eu falo antigamente, é quando era o embrião, ele chamava mesentério, todo, desde o esôfago até chegar ali no ânus. Na verdade, nem sabia ainda qual órgão que era só um tubo, o intestino primitivo. Então a gente chamava ali de ligamento mesentério. Com as saculações, com as torções, com as fixações, dilatações e modificações e formação dos órgãos específicos dessa tubulação, a gente acabou deixando o mesentério só para descrever o mesojejúnio e o mesoílio. Então, se você pegar uma tubulação de intestino delgado é duodeno, jejúnio e íleo, 3. Você pode chamar, aí você chama mesoduodeno, fixando duodeno, porque ele tem um arranjo separado do ligamento mesojejúnio e mesoílio. Mesojejúnio e mesoílio estão presos pela raiz do mesentério, que é lá no dorso, perto da aorta, da cava, tronco celíaco, sabe? Por isso que a gente acabou deixando mesentério para mesojejúnio e mesoílio. Apesar de ser tudo a mesma coisa, né, gente? Vocês sabem disso, mas a gente dá os nomes de ligamento por causa da fixação de determinado órgão e a sua localização específica na cavidade, tá? Então, o mesoduodeno, ele se fixa aqui no dorso da cavidade direita, que é a posição que esse duodeno fica. Mas ele acaba se jogando para a esquerda. A gente vai ver isso na aula de intestino, tá? Não se preocupe. Mas o fato é, eu estou explicando por que aqui é mesoduodeno, tá bom? Observem que nós temos, ó, o mesoduodeno e aqui o intestino, né? Duodeno descendente. Duodeno nos animais domésticos, ele é muito comprido, diferente do ser humano, que ele é só uma curvinha, né? Um C bem... Aqui não, mas nós vamos ver isso na aula de intestino. Então, o duodeno descendente e depois se transforma em duodeno transverso. Olha a lobação aqui do pâncreas, justamente o seu lobo direito, que acompanha esse duodeno. Nós falamos que é o lobo pancreático direito porque ele se joga à direita. Já o lobo pancreático esquerdo, ele, se vocês forem observar, olha aqui, ó, duodeno, descendente, transverso e ascendente. Então, esse aqui é o lobo pancreático direito. O lobo pancreático esquerdo, ele tem uma relação topográfica com o estômago, tá? Indo para o baço. Aqui está o baço, aqui é uma vista ventral. A união dos dois lobos é justamente que é a região do corpo desse pâncreas. Observem que aqui, olha, o duodeno ascendente, duodeno descendente, e aonde os ductos, né, vão se jogar aqui a secreção desses lobos pancreáticos. Esse desenho é só para esquematizar a forma do pâncreas nas espécies que a gente estuda aqui. Então, nós já observamos o pâncreas do cão, ele tem uma forma de V. Olha do equino, os dois lobos acabam se fundindo e nós temos aqui, ao centro aqui, a veia porta hepática. Ele acaba atravessando aqui o pâncreas, né? Ó, a veia porta hepática aqui também, no suíno, aqui no ruminante. Então, é só para mostrar a disposição e a forma para vocês terem uma ideia desse pâncreas. Nas aves é bem interessante a organização, porque nós temos o duodeno, e aqui também alça de duodeno, e entre as duas alças de duodeno tá aqui, tá o pâncreas.
Ele tem de 2 a 3 ductos que conduzem o seu suco pancreático para o interior desse duodeno. O fígado ele é bem distribuído aqui na região ventral. Olha a relação topográfica do fígado com o coração e com o pulmão é bem dorsal, né? Então ele se distribui bastante aí na cavidade. Isso na vista direita. Na vista esquerda a gente vê uma parte aqui do fígado e o coração. Olha o proventrículo e a moela. Esse aqui esses dois compartimentos compõem o estômago das aves. Só para vocês terem uma noção da posição dessas glândulas aí na cavidade. Aqui nós temos uma vista caudo-ventral da cavidade do suíno. Eu usei essa mesma imagem na aula de estômago, mas está interessante para vocês observarem a posição do fígado aí dentro da cavidade. Então, vamos reparar aqui a lâmina de peritônio que recobre toda a parede, peritônio parietal, aqui é externo. Nós temos ali o fígado que eu acabou de pinçar e aqui estômago, curvatura maior, o baço daqui à esquerda. Lembra que eu falei que lá no desenho dos slides que a gente viu anteriormente, ele estava em outra posição. Lembra que eu tinha colocado o externo ventralmente? É como se ele estivesse em pé. Aqui, como ele está sobre a bancada de estudo, você tem que inverter o desenho. Ah, eu tô pensando que eu tô na mesa aqui, que eu posso escrever. Não posso riscar aqui. Mas vocês lembram, ó, aqui é o externo. Aqui é qual lado? É o antímero direito ou esquerdo? É importante que vocês compreendam esse desenho. Tá? Então aqui é o antímero direito. E aqui é o antímero esquerdo. Dá para ver, né? Que se o baço está aqui, é porque que é a esquerda. E aqui a gente vai ter mais o fígado se jogando para a direita. Então, vamos puxar esse estômago. Aí vocês observam o aumento menor, que é o ligamento prendendo fígado no estômago, hepatogástrico. E aqui nós temos a lobação. Olha a diferença quando o fígado está dentro do corpo do animal do que aquela peça que a gente estudou fora da cavidade.